Engajamento ou número de views? Diante a tantas instabilidades, idas e vindas, altos e baixos das redes sociais, o que é melhor para o criador? Hoje, no De Criador para Criador, eu vou conversar com uma pessoa que começou no TikTok, lá nos primórdios do TikTok, e revolucionou o nicho dele. Pedro, muito obrigado por ter vindo. Queria que a gente começasse esse papo com você falando um pouco da tua história, desde que você entrou no mundo da criação de conteúdo e o que foi desenrolando e acontecendo. Não, primeiro, muito obrigado pelo convite. Foi no susto, mas foi legal. É isso. Bem, para quem não me conhece, prazer, eu sou Pedro Caixa, sou desenvolvedor de jogos, criador de conteúdo e agora marqueteiro também. Então, tô no ramo do marketing já faz um tempo. Mas assim, eu comecei como criador de conteúdo em 2020. Em qual plataforma? TikTok mesmo. Na verdade, certo. Comecei no TikTok em 2019. Certo. Eu tava num primeiro trabalho bem bunda. Era meu primeiro emprego, assim, mas já tava cansativo, já tava cansado e tal. E eu tava fazendo faculdade de desenvolvimento de jogos digitais. E aí, cara, quando eu decidi sair desse primeiro emprego e tal, eu lembro que eu usei o aplicativo do TikTok pra gravar um vídeo idiota na pré-estreia do Vingadores Ultimato. Certo. Que eu peguei sabe aqueles bichinhos de shopping que você sobe em cima e vai andando? Que as crianças vão andando? Sim. Eu peguei um desse, tava com roupa dos Vingadores e eu usei o aplicativo do TikTok só pra botar uma musiquinha pra postar no status do Zap. Caraca. E aí postei no TikTok pra conseguir baixar. Isso era 2019 e até determinado momento você não tinha feito nada como criador de conteúdo. Esse foi o seu primeiro sopro. Cara, era tipo, já tinha feito uns videozinhos quando tinha 14 anos, sabe? Tipo, queria ser youtuber de Minecraft, mas certo. Nada. O start foi realmente isso, porque aí, cara, eu tava desempregado, eu tava num momento de cuidar de mim, porque eu tive problema de saúde por causa desse primeiro emprego e tal. Aí eu tava começando a cuidar de mim e tal. E aí, cara, eu deixei o vídeo postado no TikTok, entrei uns dias depois e tava com, tipo, 100 likes. Aí nossa, tem chance de crescer no TikTok, assim? Era uma rede social que eu cheguei a conversar com algumas pessoas do TikTok depois. Era uma rede social que naquela época tinha 2 milhões de usuários no Brasil. Sim, era nada. Era um pós-compra do Musical.ly, né? Exato, era muito pequeno. Tanto, minha conta, inclusive, é da época Musical.ly, assim. Caraca. E aí, o @Pedro Caixa é daquela época. E aí, cara, desempregado. Eu peguei um pouquinho que eu tinha de rescisão, fui na Santa Efigênia, comprei uma ring light, um tripé e, cara, comecei a experimentar a criação de conteúdo ali como um hobby. Uhum. E foi literalmente um hobby até no ano seguinte, 2020. Existe uma cultura no mundo de desenvolvimento de jogos que a gente chama de Game Jam. Que Sim. É quando vários desenvolvedores de jogos se juntam ou em um lugar ou online também, né? É mais legal quando é em um lugar. E tem a Global Game Jam, que é no mundo todo, várias sedes no mundo todo acontecem ao mesmo tempo. Tem um tema e você tem que fazer um jogo em 2 dias, trancafiado no lugar lá com seus amigos. E aí eu gosto muito de participar de Game Jam. E aí na Global Game Jam de 2020, eu juntei uns amigos. E aí a gente participou da Sampa Diversa, que é uma sede que eu não sei se ainda rola aqui em São Paulo. Mas era uma sede para mulheres, pessoas LGBTs, tal, uma sede segura para, né, pessoas diversas, assim, não tão heteronormativas. E aí eu comecei a fazer um diário desse desenvolvimento. Até então, não sei porquê, eu nunca tinha feito conteúdo sobre desenvolvimento de jogo, mesmo sendo minha área de estudo. Certo. E aí, eu já estava formado em 2020, né, me formo em 2019. E aí, com os meus amigos, assim, fazendo um diário. A gente vai fazer um jogo em 48 horas. Olha o processo. A gente vai liberar pra baixar depois. Isso tudo, ao mesmo tempo, você criava o jogo, você tava criando conteúdo. Exato. E postando no TikTok, é isso aí, vambora. Era tipo, cara, só uns takezinhos dos meus amigos trabalhando com uma musiquinha de fundo e legenda. Tipo, não era... Era muito rudimentar o conteúdo, assim. E, cara... Meus vídeos que quando dava sorte pegava 1000 likes, pegaram 50 mil likes. Caraca. E aí foi quando, tipo, eu comecei a ganhar muito seguidor nesse primeiro jogo.
E aí foi quando dei um start de tipo, eu vou investir nisso. Vou investir em ser criador Virou a de conteúdo chave. sobre desenvolvimento de jogos. Lancei um primeiro jogo que era o jogo dos TikTokers, que peguei vários amigos meus que eram TikTokers, criava eles como personagem 3D e lançava o jogo. Cara, eu tinha 20 mil seguidores no TikTok quando eu lancei esse jogo. O jogo teve 100 mil downloads Cara, na Play Store. Então, tipo assim, ficou em quarto lugar no Trends da Apple Store, da App Store, né? Da Play Store, quer dizer. Aham. Porque não consegui lançar pra Apple. Mas consegui lançar no Google, ficou, tipo, em quarto lugar. E, cara, aí... Depois disso aconteceu uma tragédia na minha vida, né? Bateu a pandemia. Na época da pandemia rolou umas dificuldades financeiras na minha vida e da minha família. A gente perde o apartamento que a gente tava, vai morar, tipo, num puxadinho na casa da minha avó. E nessa época, tipo, eu entrei em depressão muito profunda. Uhum. Eu falo que eu quase morri nessa época. Tipo, Sim. realmente aconteceu... Cara, como uso de substâncias, tava entrando numa pira muito zoada. Mas o bom do fundo do poço é que depois, quando você chega nele, você tem que cavar Kika. pra ir mais pra baixo, né? o Kika. É. É isso. E aí, cara, foi quando eu cheguei pra minha mãe e falei, ó, não dá mais pra eu continuar essa situação, eu vou ir de arrasta se eu ficar assim. E ela falou, vamos procurar ajuda. Então foi quando eu comecei a fazer tratamento. E uma das coisas que minha psicóloga falou, cara, foi no primeiro dia da terapia, minha psicóloga falou, vamos começar a fazer uma coisa que você gosta. Não dá pra você acordar 4 horas da tarde todo dia e jogar um pouquinho com seus amigos e dormir. Isso não é uma rotina. Isso não é saudável nem pra sua cabeça. Vamos começar um projeto. Vamos começar a fazer alguma coisa. E aí eu peguei a primeira ideia de jogo que eu tinha escrito no meu primeiro curso de desenvolvimento de jogos, que eu comecei lá com 14 anos, que foi o Camp Wars. E aí aí eu postei um vídeo desenhando um personagem. Pum, 1,5 milhão de views. Nunca tinha tido 1,5 milhão de views no TikTok. Eita. Isso em plena pandemia, né? Em plena pandemia. Caraca. E aí... Cara... Todo vídeo do Camp Wars pegava 2 milhões de views fácil. Caraca. E aí, tipo... Quando eu comecei a fazer o Camp Wars, eu tinha 100 mil seguidores no TikTok. E nem havia TikTok Gaming ainda. Nada. Né? Não, isso Ou eu vou já falar com orgulho. Eu fundei o TikTok Game. Caraca. Eu e... Tipo assim... Pessoas do próprio TikTok já me falaram isso. Eu e Artioli fomos os primeiros criadores de conteúdo sobre games no TikTok, assim, de fato, a chegar e começar a criar uma relevância. E eu sei do meu papel, que foi muito importante na profissionalização do TikTok Gaming, porque, cara, até, por exemplo, dar workshop pra marca de como trabalhar dentro do TikTok, eu dei ali em 2021. Então... E aí, em 2020, assim, eu comecei a ganhar 100 mil seguidores por mês. Se eu demorei, tipo, 2 anos pra chegar em 100 mil, depois daquele momento eu comecei a ganhar isso por mês. Eu comecei o Camp Wars em agosto, a fazer vídeo sobre ele em agosto. No final do ano eu já tava com 600 mil. Caraca. E aí, foi muito Surreal. rápido. E, cara, e não parou. E, tipo, só começou... Só parou depois dos 2 milhões de seguidores. E aí... Cara, depois disso, obviamente, comecei a chamar muita atenção, comecei a receber proposta de publi, Naquela época, eu tava no programa de criadores de conteúdo da Xbox Brasil, né? Academia Xbox. Então, que também foi importante pra mim por um ponto, porque me ajudou muito a me profissionalizar. Eu sei que eu saí tretado, gente, mas eu já pedi desculpa. Não, fiz uma merda gigantesca, né? Faz parte, né? Não, 20 anos. Claro. Tava saindo normal. de um processo de depressão e até um dia ali que... Recebi um comentário errado num dia que eu tava... Natal, tava bêbado aí. Sim. Mas assim... Arrebentou. Mas tudo bem, todo mundo. Acontece. Que isso. E aí, cara, depois disso eu comecei né, engatei na criação de conteúdo pesado. Consegui alugar meu próprio apartamento, montei um estúdiozinho nesse apartamento, comecei a fazer live todo dia. Cara... Twitch, TikTok. Ah, legal. Já entrou na live pra Twitch também, né? Já. Tô com... Tem um público legal, assim, na Twitch. No meu auge de Twitch, eu pegava 500 pessoas simultâneas, 1.000, Nossa, às vezes, me caraca. vendo fazer jogo, sabe? Caraca, que parada. Você vê como é que tem público pra tudo. Tem. Eu ia te perguntar assim, por que você escolheu o TikTok?
Assim, imagino que você já tinha um perfil de Instagram, por exemplo, nessa época, certo? Ou de Facebook, que seja. Por que você acabou escolhendo o TikTok naquela ocasião? Cara, era muito porque eu gostava, eu consumia muito. Certo. Tem um youtuber específico, né, que é o Luba. Ele fazia vídeo reagindo ao TikTok. Certo. E aí, por causa desses vídeos que eu achava engraçado, eu ficava, pô, eu vou ver os vídeos que eu acho engraçado que ele reage, tá ligado? Sim, o Luba lá no YouTube, reagindo, aí você ia lá, E, beleza, cara, vou entender o que é isso. E eu comecei a consumir muito TikTok, né? Isso ali 2018, 2019. Então, era E o TikTok naquela época não era uma rede social de massa, era uma rede social de nicho. Muito. Era muito Sim. nichada. E o povo estranho que tinha no TikTok era o povo com quem eu me identificava. Certo. Então, foi meio que por isso, por uma questão de identificação, por uma questão de me sentir acolhido ali dentro daquela comunidade. Cara, eu lembro, tipo assim, os primeiros momentos que alguém pediu pra tirar foto comigo, tipo, foram meninas de escola ou pessoas tipo, meninas da escola que ficava na minha faculdade ou também pessoas, assim, meio estranhas nos encontrinhos do TikTok que rolava no Ibirapuera. Caraca. Organizados pelo TikTok? Não, pela galera. Era tipo um encontrinho que os TikTokers faziam. Eu temia essa resposta, assim, de tipo, meu Deus, as redes sociais não estavam dando a devida moral, né, para as coisas, né, ainda. Cara, eu lembro de um encontrinho, inclusive, que tipo, eu ia pra encontrar meus amigos que eram criadores de conteúdo. Nossa, eu lembro nesse, tipo, TikTok bem antes da pandemia, TikTok ainda não tava estourando. E eu lembro de, tipo, a Lucetra, que é uma amiga minha, conheço e tal. Também, tipo, ela foi uma das primeiras a ficar gigantesca no TikTok. Mano, ela teve que sair escoltada por policial, porque a fila pra tirar foto com ela ficou tão grande que ela não conseguia respirar, tá ligado? Meu Deus. Eu lembro desse momento, foi bizarro. Acho que foi perto do observatório do planetário do Ibirapuera. Então, tipo, foi um início. Isso dentro de um encontro organizado pelos próprios criadores. Era tipo assim, vou estar lá no parque, vem me conhecer e vem tirar foto comigo. Então foi tipo, era uma coisa bem nichada, era uma coisa de um público muito pequeno. Então eu comecei no TikTok muito pela essa questão de identificação. Na época, quando eu comecei a consumir TikTok, eu tava com 18 anos. De alguma forma você se via ali, né? De tipo, beleza, isso aqui é um ambiente que faz seguro. mais sentido. Uhum. É isso. E aí, Instagram naquela época ainda não era sobre vídeo, era muito mais sobre foto e stories. E sobre a história que muito se falou, né? De você transparecer uma vida que não é muito real, né? Eu lembro que naquela época, tipo, assim que eu saí do meu primeiro emprego, eu me esforçava também no Instagram. Só que no Instagram eu não sabia o que eu tinha que fazer. Sim. Eu postava foto bonita. E aí? Dane-se. E aí? Tentava postar desenho. De alguma forma você tinha algo que você queria mostrar que talvez, nem sei se hoje em dia é o lugar bom pra isso, né? Você, falar sobre desenvolvimento de jogos e o processo de criação e tudo mais, será que é? Cara, eu acho muito engraçado que eu posto o mesmo vídeo curto hoje em todas as redes sociais. Eu sei em qual rede social cada vídeo vai bem. Tem vídeo que eu faço pensando no Instagram. Tem vídeo que eu faço pensando no TikTok. Vídeo pensado no YouTube. Não faço vídeo pensando no Quai. Porque realmente não é algo tão simples e compreendível. Não é meu público, não é meu nicho. Tenho 230 mil seguidores no Quai. Eu acho muito, mas não... Tipo assim, eu posto. Se for, se for, não for. Eu ouvi do Quai que o Quai, ele veio pro Brasil e assim, eu não lembro quem me falou isso, mas veio pro Brasil entrando pelo Nordeste. Assim, com uma pegada muito mais forte no Nordeste. Sim. Pra entrar e falar com um público de classe C, D e E, ou D e E, pra pegar o que outras redes sociais não estavam pegando. E parece que funcionou alguma coisa funcionou, né? Funcionou, não. Eu já fiz publi no Quai, inclusive. Caraca. Tipo, tem um público ali. Já chegou gente falando, nossa, eu te conheço pelo Quai. Mas eu sei que, tipo,
pros meus vídeos de Quai irem bem, normalmente o assunto mais comum era Free Fire, que é um jogo mais popular. Sim. E às vezes, tipo, alguma coisa... Por exemplo, já falei muito sobre jogos de aposta. Meu primeiro vídeo falando contra jogo de aposta era falando mal do Coin Master. Nossa, faz muito tempo. Faz. Before it was not cool. Não, bem antes de qualquer bet chegar no Brasil, eu já tava falando... Porque como desenvolvedor de jogo, eu estudei toda a psicologia dos jogos e eu sei o que jogo de azar faz na sua cabeça. Então, eu sempre... Tipo assim, quando eu vi o Coin Master, foi uma coisa que eu falei... Não sou a favor disso. Sou um pouquinho contra. Então eu sei que o vídeo do Coin Master, acho que é o meu vídeo mais viralizado no Quai até hoje. Mas aí foi isso, mano. Eu acho que muita parte de se identificar com o TikTok fez eu virar primeiro um criador de conteúdo curto. Entendi. E depois de live, que também me descobri como alguém gosta muito de fazer live. Se eu não me engano, não sei se alguém passou meu recorde, mas até onde eu sei, eu tinha as 3 lives gamer mais assistidas do TikTok, tá ligado? Caraca, que maneiro. Com viewers simultâneos, sabe? Sim, sim. Teve uma que bateu 40 mil pessoas simultâneas. E essa foi em que ocasião? Cara... Que 40 mil é muita coisa. Cara, teve... surreal. Hoje o TikTok abandonou o TikTok Game, né? Pois é, né? TikTok abandonou. Parece até uma plataforma chamada YouTube. Abandonou o YouTube Gaming. Cara, mas no início, assim, quando começou o TikTok Gaming, como um dos maiores criadores de conteúdo, rapidamente entraram em contato, tinha gerente, gente que cuidava da minha conta lá e tal. E aí eu falei, eu vou fazer uma live pro primeiro trailer do jogo que eu tô fazendo. Eu vou fazer uma live especial, quero transmitir, vou fazer em estúdio, tudo tal. Vamos fazer uma parceria aí, TikTok. Vou transmitir isso no TikTok. Na época, eu não sei mas eu acho que eu fui um dos, se não o primeiro a fazer live de games dentro do TikTok. Caraca. Porque como eu era... Tudo era mato, né? Aí você foi meio precursor também de muita coisa, né? Porque, tipo assim, no dia que saiu... você conseguir fazer live pelo OBS no TikTok, na verdade, não no dia que saiu. Eu recebi isso em beta, fechado. Caraca. Tipo, você é criador de conteúdo gamer, tal, isso daqui antes de todo mundo. Então, na hora que eu vi aquilo, aí eu via o formato de como a galera fazia live no TikTok. Aquela história de empilhar, né? Colocar a tela em cima, embaixo. Então, E fazer na vertical mesmo, você só fazia live no TikTok na vertical. Tá bom. Aí eu peguei o OBS, configurei ele pra ficar na vertical. Perfeito. Botei lá no TikTok e comecei a fazer live de Fall Guys. Primeira live, 1.000 pessoas. Simultânea. Caraca. No TikTok. E, cara, começou a dar muito certo essas lives. Até então eu fazia live na Twitch. Cheguei a fazer live no Mixer, aquele... Nossa. Por causa da Xbox, né? E aí eu cheguei a fazer live no Mixer, não pegava 4 pessoas. Aí quando fui pra Twitch começou a pular pra 70, 80 pessoas. E aí quando saiu essa ferramenta no TikTok, fiz live simultânea nos dois. 1.000 pessoas no TikTok, 100 na Twitch. E aí também descobri gostando muito de fazer live. E aí quando eu fui anunciar o primeiro trailer, mostrar o primeiro trailer do Camp, vou divulgar isso, vou pedir pra galera colocar lembrete. TikTok falou, a gente dá uma impulsionada na sua live e tal. Olha, primórdios são tempos maravilhosos, né, de uma plataforma, né? Não tinha concorrência, né? Cara, eu lembro... Parece que a galera tá mais ali querendo ajudar, né? E mais presente. E depois parece que vira um deserto, né? Tipo, o que acontece, né? É que eu acho que no início, assim, os nichos são muito mais engajados. Então, o nicho de games, ele é muito engajado. Cara, eu ganhei o TikTok Awards competindo contra o Thiago Leifert. Caraca. Lá em 2021. Claro que eu sei que boa parte do motivo de eu ter ganhado, eu conheço o Thiago, já troquei muita ideia com ele é muito legal. Eu lembro que quando ele começou a postar vídeo no TikTok, ele me seguiu, porque o TikTok me usava de exemplo como criador de conteúdo. Então eles mostraram pra ele, tipo, você quer produzir vídeo de games no TikTok? Tá aqui. E aí quando ele entrou, eu segui ele me seguiu e ele começou a trocar ideia comigo. Adorei seus vídeos. Cara, nesse dia eu surtei. Mas aí no TikTok Awards... Maneiro. O apresentador do maior programa de TV do Brasil me mandando mensagem no TikTok. Mas aí eu lembro que
Teve o TikTok Awards desse ano, né? E aí na categoria Melhor Produtor de Conteúdo Gamer, tava eu e o Thiago Leifert. Eu falei, lascou, perdi. Não tem como, porque a galera vai entrar lá pra votar e vão ver... Tipo, a pessoa vai entrar pra votar em alguém de comédia, vai passar na categoria de games, vai ver, só conheço o Leifert, vou votar nele. Só que aí eu pensei, mas minha comunidade é engajada. Dá pra votar... A pessoa pode votar uma vez por dia. Eu vou fazer todo mundo que gosta de mim votar uma vez por dia. Cara, fiz uma campanha ali de engajamento. A galera entrava todo dia, fazia live pedindo voto, fazia tudo. A galera do TikTok falou, mano, o Thiago começou ganhando em disparada. E você foi de pouquinho em pouquinho e você virou 2 dias antes. Caraca. Bizarro. Tipo, você virou alguns dias. Você vê como é que o trabalho de formiguinha, né? De você todo dia falar, se comunicar, trazer... trocar com o público, tem um efeito, né? Um efeito, assim, no montante, né? Sim. Ao longo do tempo. E, cara, e aí, voltando ao negócio no início, os nichos, eles são muito mais engajados, assim. Então, hoje em dia, a Virgínia, a Anitta, essas pessoas estão no TikTok. Elas não estavam no TikTok nessa época. Então, hoje, tipo, a Anitta, que conseguiu o top 1 global, ela conseguiu graças a uma dancinha que viralizou. Então, tipo assim, a dança virou trend, espalhou mais a música. Então, hoje o TikTok é, por exemplo, a estratégia principal de todos os cantores. Naquela época, não era ainda. Então, tipo assim, quem tava lá eram nichos específicos. Então, primeiro entrou a galera meio estranhinha, depois começou a entrar a galera gamer, depois começou a entrar, tipo... nichos específicos começaram a entrar dentro do TikTok. E aí, na época da pandemia, teve esse, tipo, esse boom muito grande, porque começou a entrar muita gente. Uhum. Eu lembro que, por exemplo, quando os cantores começaram a criar conta no TikTok, eu lembro que eu e uns amigos, a gente começou, velho, nosso engajamento tá caindo. Vai acabar, o TikTok vai acabar pra gente. Porque até então era todo mundo criador de conteúdo que não tava profissionalizado, que não sabia que é normal subir, descer. Cara, eu só aceitei o fato que é normal flopar quando o Rato Borrachudo me falou, mano, é normal flopar. Claro. É normal, vai acontecer. Em algum momento você vai cair suas views e depois vai voltar e depois vai descer de novo e você tem que se preparar pra quando cair e tá tudo bem, só não para. Nesse momento que você viu algumas coisas flopando e tudo mais e a rede social já não respondendo da forma como ela respondia antes, o que você usou, assim, qual foi o teu insight na hora pra... beleza, vou pegar outro caminho ou vou, sei lá, fazer mais ainda? Como é que foi? Cara, quando eu comecei a perceber que rede social era uma coisa muito inconsistente e não dá pra você planejar a sua vida baseado no seu mês atual. Sim. Então você tem que ter um planejamento de médio e longo prazo maior e você tem que procurar se profissionalizar mais. Então, quando eu comecei a perceber isso... comecei a ter problemas, assim, de engajamento quando a primeira tentativa de lançar o meu jogo não deu certo. Que era aquele mesmo jogo... O Camp Wars. Que você estava desenvolvendo junto. O jogo de tudo tiro. mais, tá, beleza. E a primeira não deu certo, tal. Cara, eu não vou nem falar que não deu certo, mas... porque eu tirei tanto aprendizado disso, porque era pra ser um jogo online, a gente tentou lançar, não deu certo. Cara, no migué, correndo, não dormindo, a gente lançou uma versão de zumbis do jogo, que teve, tipo, 300 mil downloads, era de graça, né? A gente não lançou nem na Steam, a gente lançou no nosso próprio site, olha a loucura. Decisão de investidor que hoje, se algum investidor me falar isso, eu falo, não. Pedro não vai lançar na Steam. Eu vou, não tem outra opção. Para com isso. Porque a Steam come 30% da verba do jogo, né? Mas isso rolou e eu aceitei, é um erro que hoje eu vejo, né? Tava com 20 anos. E aí, depois disso, eu tava só como criador de conteúdo, o engajamento começou a cair e tal. E, cara, nesse momento, assim, olhando... o engajamento começou a cair, só que eu rompo com o meu primeiro empresário no final de 2021, logo após eu ganhar o TikTok Awards. E aí eu fecho com o Danilo e com o Lucas, que foram meus empresários até ano passado, né? Foram meus agentes até ano passado. E, cara, eles foram... literalmente, assim, pessoas incríveis, assim, na minha vida. A gente só não trabalha mais junto hoje por causa de... que houve uma... Eu fiz um desvio muito grande na minha carreira, né? E aí...
que foi literalmente o insight que eu tive naquela época, porque o Danilo e o Lucas, eles me ajudaram a me profissionalizar muito. Então, eu lembro que questão de fazer proposta pra marca, começar a me colocar pra trabalhar com mais marca. Então, mesmo quando eu comecei a cair minhas views, do nada eu era embaixador do TikTok, da Samsung, do Itaú e da Bis, ao mesmo tempo. Caraca. Então, ser embaixador de 4 marcas ao mesmo tempo foi um desafio muito grande e eu tive que me profissionalizar muito, tanto nas entregas quanto nos resultados. E, cara, eu comecei a pegar gosto por esse mundo de marketing, assim, quando eu comecei a fazer as publis, quando eu comecei a ver a conversão disso. Então, teve... Cara, a campanha pra Bis, assim, numa época que eu tava flopado, as publis não floparam. Caraca. Então, maravilha. Caraca, que inversão de jogo, né? E uma coisa que eu achava legal, porque o meu público via eu fazendo publi, eles sabiam, tipo, faziam a conexão. A marca está apoiando o criador que eu gosto. Vou comentar bem, vou fazer isso. Então, rolou umas coisas assim, e aí eu sempre queria trazer as publis pro meu conteúdo. Uma das publis que eu mais me orgulho, assim, tem 2. Uma é um vídeo que tá no canal do YouTube do Itaú, que não viralizou, mas eu acho ela muito bonita. Eu de vez em quando eu revejo ela. Maneiro. E tem eu fiz um jogo do Stranger Things pra Bis, porque a Bis tava patrocinando a 4ª temporada. E aí, de Stranger Things. Uhum. E aí, eu fiz a Bis e pedi autorização pra Netflix pra postar aquela publi. E aí, eu fiz um minigame de terror lá. E, cara, engajou horrores, assim, tipo, porra, pra uma publi pegar 500 mil de view orgânico... não é qualquer coisa. Não é fácil, tá ligado? Eu ia te fazer uma pergunta, que eu não preciso fazer essa pergunta mais, que eu ia perguntar, você prefere números ou engajamento? Engajamento. Né? Porque tem muita gente e muita marca que olha os números. Não, eu acho que... E não engajamento. Cara, até quando eu fui gerir minha primeira campanha gerindo influenciadores, eu não peguei influencer só por número. Eu acho que pegar influencer por número é você cometer o erro mais iniciante na hora de contratar um criador de conteúdo. Porque, primeiro, você tem que olhar pro seu produto. Segundo, você tem que olhar para quem você quer atingir. Será que o número tá atingindo quem você quer atingir? Não. Será que quem você quer atingir tá engajado com quem tem mais número? Então, eu acho que existe um meio do caminho que até agora, atualmente, eu tô vendo muita tendência também de marca indo para criador de conteúdo menor. Não, agora o negócio é ir para micro-influenciador, que é neles que tá... A conversão, né? O poder de conversão. Uhum. Eu acho que você tem que fazer uma estratégia mista e você tem que olhar muito bem para onde você tá indo. Então, cara, na Tectoy, quando eu fui gerir, escolher os primeiros influenciadores do squad, apesar de eu ter sofrido... algumas pessoas não entenderam muito as decisões que a gente fez, de quem a gente escolheu para trabalhar como influenciador, mas teve uma estratégia muito clara ali para mim que eu e a Lu, a gente fez junto. A gente tinha um desafio, que era uma marca que o público jovem não via mais. Que o público jovem não conhecia. Nem conhecia, né? Porque Nem a Tectoy conhecia. era uma marca antiga, né? É uma marca que viveu seu auge no Anos Mega Drive, 90, né? Cara, eu só tive contato com Tectoy por causa de primos meus, assim, que tinham videogames da Tectoy, e aí eu tive um leve relapso, assim, de um leve toque com esses videogames, e o DVD que eu tive, o DVD karaokê que eu tive com 10 anos, que eu assisti a Turma da Mônica. Então, assim, não era uma marca que eu tinha uma conexão emocional igual o público que comprou Mega Drive e Master System tinha. E eu tinha 2 hardwares ali. Um hardware que é mais pensado no público pro player que joga jogo pesado, um público naturalmente mais velho, e um hardware que eu entendia que se encaixava melhor com o público mais novo. Uhum. Então, dentro da nossa estratégia de influenciador, tinha gente com número, que falava com o público de GTA, tinha gente com número que falava com o público de Fortnite, tinha gente com pouco número, mas com engajamento absurdo quando se fala de conversão em compra de tecnologia. Então, gente que só faz review de produto de tecnologia. Uhum. Então, cara, eu precisava atingir um público que não estava sendo atingido. Tinha pouca verba. Para onde eu vou? Fui para metade número, metade engajamento. Uhum. Então, o certo é, o awareness ali, o topo do funil,
a galera tá recebendo um vídeo que viralizou daquele influenciador, tá recebendo uma campanha patrocinada, recebeu ou leu uma matéria, viu no evento, e aí o criador de conteúdo que converte, em algum momento, tipo, essa pessoa viu isso, vai descendo, e tem o criador ali de conteúdo que converte. Sim. Então, a gente fez essa estratégia mista de misturar os dois tipos de criador de conteúdo. E assim, do que a gente viu dos criadores de conteúdo, cara, muitos chegavam por esses criadores de conteúdo... Micro-influenciadores. Esses micro-influenciadores, mas também muitos chegavam pelos grandes. Era quase que 50-50. Ah, mas o que tem mais número, ele é mais caro, ele atingiu mais pessoas. Por que tá sendo 50-50? Porque o que esse cara tá fazendo é espalhar sua marca. Às vezes a pessoa que ele tá atingindo agora vai vir consumir seu conteúdo daqui a um ano. Sabe? Agora, como é que foi essa história aí? Porque um dia você é criador de conteúdo. E outro dia você tá dentro de uma marca. Um dia você é um criador de conteúdo que desenvolve jogos como criação de conteúdo. E outro dia você tá numa marca de um game, né? Ou uma marca de um console, né? Pra ser melhor explicado, né? Cria a marca de um console. É pra fazer o desenvolvimento de marketing. Como é que foi isso, assim? Cara, então, ali 2021, quando eu vi que o negócio de criação de conteúdo era muito instável, mais do que eu queria, o que eu sabia que não era, tipo... Eu gosto de criar conteúdo, mas eu quero ter uma estabilidade na minha vida. Então eu vou começar a trabalhar... E isso é uma normal que cada vez maior, né? Porque dadas os vai e voltas e os altos e baixos das plataformas, as pessoas estão começando a falar... Não vai dar pra amarrar meu burro aqui não, né? E aí eu comecei a estudar muito. Eu comecei a ver que eu também gostava de marketing. Já na faculdade de desenvolvimento de jogos, a gente teve matéria de marketing. E eu fui o melhor aluno da matéria de marketing, sim. Vocações. Mas era marketing voltado pra jogo. Sim, beleza, mas... E aí, cara, 2022 rolou um negócio muito legal na minha vida que... A galera da Game Jam Plus, que é uma empresa que faz Game Jams no Brasil todo. Maneiro. Mas eles fazem Game Jams pra... Tipo assim, o jogo que nasce na Game Jam, eles levam pra investidor. Então Maneiro, a Game Jam... que legal. A Game Jam Plus entrou no Shark Tank, passou no... recebeu investida de todos os Sharks e tal. Então... Eu me conectei muito com essa galera, porque eles tentam profissionalizar o desenvolvedor de jogo. E qual é o maior mal do desenvolvedor de jogo no Brasil? É não saber se comunicar. Normal. Até porque o cara é programador. A pessoa é programadora, é desenvolvedora, e, enfim. E aí, eu fico muito feliz que eu sinto que eu ajudei muito a mudar isso, porque hoje você tem grandes criadores de conteúdo sobre desenvolvimento de jogos, você tem estúdios tipo a Urubi que fazem um trabalho muito bom no marketing deles. Sim. É um case, né? No TikTok, inclusive, né? E aí, cara, a galera da Game Jam Plus começou a me chamar pra fazer palestras sobre marketing pra jogos. E eu já tava nessa pegada de profissionalização do trabalho com as marcas. Eu já tinha feito workshop, já tinha feito consultoria pra algumas marcas. Que legal. Então eu tava numa pegada muito de estudar, uma pegada muito de querer me profissionalizar na área de marketing. E eu viajei o Brasil todo dando palestra. Cara, foi muito legal, tipo, com 22 anos ali, eu lembro de chegar de Brasília, chegar em casa, pegar outra mala que minha mãe já tinha preparado, sair pra pegar um avião pra ir pro Rio e tal. Então eu tava nessa pegada de fazer consultoria, de fazer workshop, então era uma coisa que eu tava gostando muito de viajar bastante. E aí, num evento no Rio de Janeiro, a galera da Tectoy tava lá. Eles viram minha palestra que eu tava falando sobre marketing para games. E aí foi aí que começou a relação, né? Eu já tinha feito... O engraçado eu já tinha feito um vídeo no começo de 2021 falando a Tectoy tinha que lançar um console. Se atualizar, né? Não, a Tectoy tinha que fazer isso. Em linhas curtas, assim. A Tectoy tinha que lançar o Zibo 2. Meio que na zoeira, foi um vídeo que eu fiz para explicar pro meu público como que é o processo da criação de um console. Aí eu criei um console fictício. E aí, no final, eu brinco, a Tectoy tem que lançar o Zibo 2. Aí a Tectoy me segue nessa época. Desse vídeo até esse evento no Rio de Janeiro, não aconteceu nada até que a gente começa a relação ali em
no final de 2022 e tal. E aí, cara, eu entro na Tectoy, eu começo minha pós em marketing, eu começo a... Cara, se você vê a minha estante, a quantidade de livro de marketing que tem... Porque foi uma... Não, cara, um nerd de carteirinha. eu tenho TDAH, que então... gosta de estudar. Eu tenho TDAH. Quando eu pego hiperfoco em alguma coisa, eu só consigo fazer aquela coisa, eu só consigo pensar naquela coisa. Certo. E aí, mano, meu hiperfoco, assim, tipo, brand, design, marketing. Nossa, eu li... Tudo bem que alguns livros eu já tinha lido na faculdade, principalmente os do Kotler. Mas, assim... Comecei a entrar nessa pira de estudar muito. E aí a Tectoy me chama pra, tipo assim, começar o projeto. E aí eu fiquei responsável por 2 lados, né? A parte de software, como desenvolvedor de jogo, eu forcei muito, eu queria muito que tivesse esse lado de impulsionar a indústria de jogo indie no Brasil. Infelizmente não deu certo, essa parte. E também como head de marketing. Então, lá dentro, cara, eu pude... Foi o meu parquinho de diversão, assim, porque eu pude começar desde o branding. Foi a primeira coisa que a gente começou. A criação do brand foi full interna. Foi eu e o Matheus Carreira ali, só nós 2 juntos, criando. Carreira foi o diretor de arte do Zinix no início do branding, né? Uhum. E, cara, do nome ao posicionamento da marca, ao design, tudo, a gente fez tudo tão meticulosozinho, tão bonitinho. E, cara, foi um tesão absurdo quando eu levei isso pra algumas agências, alguns especialistas de brand, e todo mundo, nossa, ficou perfeito. Porque tem todo um significado, tem o nome, o posicionamento de marca, todo o design que a gente tinha criado. Então, foi muito legal toda essa parte de branding. E aí... Cara, basicamente tudo de estratégia de relações públicas. Eu aprendi muito sobre relações públicas com a Branca, que foi a minha assessora como influenciador antes. Então, ela cuidava de mim como influenciador. Branca Galdino? E aí, ela era do Pedro influenciador. Aham. E aí... Foi o que me deu uma base para saber o que tinha que fazer na hora que ia para relações públicas do Zinix. E aí... Marketing ADS, eu já né, a parte de ADS, de e-mail, de tudo, eu já tava estudando horrores. Cara, uma das coisas que mais converteu o Zinix foi campanha de e-mail marketing. O e-mail voltando aí. Tô nem brincando, velho. Bizarro, né? A gente... E eu peguei pesado na campanha de e-mail marketing, de fazer lista VIP, de fazer coisa antes, de montar estratégia. Porque assim, sendo bem feito, né, e tudo mais, a gente sabe que tudo bem, pode cair no spam, tarará, etc. Mas vai chegar. Vai chegar. Ponto. Cara, chega. No início da pré-venda foi o que mais converteu. Surreal. Foi... A questão, acho que o e-mail ele só não caiu porque ele não precisa ser impulsionado assim na sua síntese, né? Você não... Pô, para as pessoas receberem, você precisa impulsionar para que elas recebam, que é o que toda rede social faz depois que ela encheu a população de criadores, que ela já tem criadores de todos os nichos, que já tem muito usuário, e ela fala, agora beleza, agora é o que mando. Né? Então, é isso. Eu acho que o negócio do e-mail também é que ele traz um lead mais qualificado, porque se a pessoa colocou o e-mail dela ali, algum ponto de interesse ela tem. Que não quer dizer que a pessoa que se inscreveu no canal não teria. Mas a questão é que a plataforma... A entrega não é a mesma. Ela não vai entregar, a plataforma não entrega, ué. E aí, se você for pensar... Tipo, eu era uma pessoa que, com 20 anos... Eu achava, nossa, e-mail... E aí, eu lembro, assim, que tinha pessoas que eu conhecia que trabalhavam com e-mail marketing. Na época que eu já estava começando a estourar como criador de conteúdo, e-mail... E-mail... né, a gente... E assim, que é curioso, né? Só que hoje eu leio e-mail pra caramba. E o YouTube mandava um e-mail para cada lançamento que você fazia de vídeo, né? Que tinha toda aquela história de que você tinha que colocar as coisas mais importantes nas 3 primeiras linhas da descrição do vídeo no YouTube, porque aquilo aparecia no e-mail. Hoje só aparece a foto,
Não aparece mais o que tá na descrição. Uhum. Mas antigamente aparecia. Seria maravilhoso a gente poder botar uma foto. Eu devo ter, obviamente, todo mundo tem lá na sua caixa de e-mail, porque a gente se inscreveu no canal e recebeu um e-mail. E aí, tudo por água abaixo. Entendo que, beleza, para a quantidade de canais que você se inscreve, se por acaso, né, você precisasse realmente... na verdade, se a gente se inscrever em 1000 canais e 1000 canais lançassem 7 vídeos por dia, o seu e-mail lota em 1 hora. Sim. Né? Mas nem mesmo as pessoas que ativam o sininho. Às vezes recebem, quero receber todas as notificações. Não recebem. Então, a coisa meio foi por água abaixo, né? Essa história. Mas o e-mail continuou lá. Então, enfim. Não, cara, essa parte toda foi uma coisa que... Essa parte de marketing mais tradicional foi uma coisa que eu fui entendendo nesse processo. Pouco tempo depois que eu entrei na tech, assim, que... Assim, eu já estava estudando isso, mas foi uma coisa que concretizou na minha cabeça que a mídia social, o criador de conteúdo, ele não é uma coisa à parte. Ele faz parte desse ecossistema. Então, você tem que montar uma estratégia que seja tudo interligado. Perfeitamente. E que seja tudo que converse cada coisa com si. Então, foi... Cara, eu consegui rastrear, como um influenciador de tech levou um lead qualificado a se inscrever na campanha de e-mail que o cara comprou quando recebeu o e-mail. Então, eu linkei o criador de conteúdo com a campanha de e-mail marketing. E deu muito certo. Sim. E deu muito certo. Muito maneiro. E você ainda consegue rastrear, né? Sim. Saber o quanto a pessoa abriu, o quanto não abriu, e etc. Enfim. Coisa que jamais, acho que nenhum tipo de rede social vão permitir. Você entender se a pessoa abriu, se ela viu, de fato, até quando ela viu, e se ela tá engajada, se ela não tá, enfim. Cara, tem um negócio de campanha de publi que eu não aceito, é campanha sem um pagamento fixo, a campanha só por porcentagem. É de um... divulga esse link... comissão. Divulga esse link que você ganha comissão. Eu sei que, por exemplo, a Amazon, o Mercado Livre, eles têm uma campanha muito, muito consolidada disso, que o influenciador faz se ele quer. Certo. Né? Se você quer divulgar esse produto, se ele vender, você ganha uma comissão. E essas... Afiliado, você tá falando. É o de afiliado. Beleza. Eu sei que essas tem. Mas, por exemplo, já aconteceu de marca vir... você vai ganhar os produtos e comissão em cima. Uma das primeiras públicas que eu fechei. E aí eu lembro de ver gente falando, comprei por sua causa. Só que aí a marca chegou e falou, você não converteu nada. Mas no meu grupo do Discord eu vi 7 pessoas que falaram que compraram só hoje. É uma coisa um pouco... Eu acho que não tem... Talvez não exista um criador que não ache isso um pouquinho ultrajante, porque... E todo o awareness... Assim, vai que... Beleza, você fez e tudo mais, a pessoa foi lá e comprou numa outra ocasião, numa outra situação. Comprou na loja. Na loja, isso. Mas porque viu você, porque você, como talvez micro-influenciador, teve uma capacidade muito grande de converter aquilo ali. Sim. E aí, no final das contas, e o awareness todo que você fez, né, para aquilo ali? Onde ficou? Quando foi pago? Não foi pago. E não será, né? Exato. Então, realmente, tem muita marca que faz isso. Obviamente, tem muito influenciador que aceita fazer isso, porque, obviamente, a gente está vendo cada vez mais criadores de conteúdo entrando na plataforma e aceitando o que tem ali, o que pinta, que, enfim, já é alguma oportunidade e tudo mais. E, aproveitando esse gancho, você viu o momento da plataforma muito vazia, né? O primórdio, assim, os precursores do TikTok. Sim. Como é que você vê hoje, né? Que hoje tá bombada, né? Com muita coisa. E como você acha que é o próximo passo? Você acha que vai rolar uma debandada? Você acha que vai pra onde? Cara, eu tô sentindo, e é um lado que eu quero ir pra esse ano também, eu senti uma volta do YouTube. Eu senti... Você não é a primeira pessoa que fala isso, mas continua. Não do YouTube como conteúdo singular, mas de uma produção de conteúdo que pensa numa estratégia multicanal. Então, cara,
eu tô vendo muito criador de conteúdo, inclusive criadores de conteúdo que surgiram no TikTok começando a criar programas longos que são pensados em serem verticalizados e que ao mesmo tempo também dá pra transmitir ao vivo. Então eu sinto que tá... Tipo, que nem teve... muita gente fala, não, que o TikTok estourou, foi a bomba do momento, mas naquela época também a gente teve o boom dos podcasts. Sim. Foi engraçado porque foi 2 tipos de conteúdo completamente diferentes. Completamente. Um muito curto, um muito longo. Que nunca tinha se visto nada tão extremo, né? O extremo do longo e o extremo do curto, né? Mas eu acho que a tendência pra agora, pelo menos para o que eu tô me preparando, é pensar a criação de conteúdo de uma forma mista. Perfeito. Então, de criar programas longos, médios, que eu consiga converter em curtos também. Isso é uma estratégia, assim, na Omni a gente, assim, sempre pensa programas que são blocados. Você tem entre aspas, assim, o primeiro bloco que tarará faz assim, que tem quadros e quadros curtos. Esses quadros se auto-explicam nas plataformas verticais. A Globo, com Lady Night, por exemplo, fez isso a horrores, né? Bloquinhos e quadrinhos pequenininhos para aquilo ali poder ter significado nas plataformas verticais. Então, acho que talvez estejamos num futuro sobre isso, né? É porque eu acredito que hoje em dia a plataforma vertical por si só não basta mais, porque primeiro você teve uma crescente muito grande de criador de conteúdo, muito grande assim, no nível realmente bizarro. Hoje qualquer um consegue postar e viralizar nessas redes sociais. Não é só no TikTok, você consegue viralizar hoje no YouTube, no Instagram. Só que você, quando você pensa em você como criador de conteúdo, você tem que pensar na sua branding também, na sua marca, em quem você é. Então eu acho que o melhor jeito de se espalhar hoje é você estar em todos os lugares, de todos os jeitos possíveis, e você tem várias profundidades, você ter várias profundidades e você conseguir comunicar muito bem em todos esses lados. Então, cara, alguns criadores de conteúdo que eu acho que fazem isso de forma genial, por exemplo, hoje é o Brino. O Kazé faz isso muito bem também. Eu nem gosto de futebol, mas meu feed do TikTok é muito corte dele. Aqueles caras, por exemplo, o canal deles, tipo, é um formato de vídeo um pouco mais longo, que é muito fácil de verticalizar e viraliza muito por causa que verticaliza. Então, os conteúdos curtos fazem sucesso, o longo faz sucesso, o longo faz sucesso porque o curto faz sucesso, o curto faz sucesso porque o longo faz sucesso. Sim, é uma troca ali vetorizada, né? E você consegue monetizar melhor se você tá nesses 2 canais diferentes. Um criador de conteúdo só de TikTok agora, eu acho que ele vai sofrer muito com... como teve uma crescente muito grande de criador de conteúdo. Ainda tem marcas que, prezam pelos criadores de conteúdo que se profissionalizam, que fazem o conteúdo pensado, faz ali a cocriação com a marca. Mas também, cara, a gente tá vendo muito uma sucatização do influenciador só de conteúdo curto. O cara só de conteúdo curto, ele tá começando a ser sucatizado, porque como é o conteúdo mais fácil de fazer, em teoria, né, você consegue... um celular... A estrutura naturalmente é mais fácil. menor. Você não precisa de um set de luz. Enfim, é muito mais fácil em tese, óbvio. Tem os pontos fora da curva. Não, claro, você tem que ter criatividade. Se você quer realmente virar um criador de conteúdo grande, você tem que botar muita força ali. Só que mesmo assim, isso tá... Eu ainda sinto que é visto um pouco de uma forma um pouco... Ainda mais agora que conteúdos bem produzidos no YouTube, eu tô sentindo que tá tendo uma crescente grande. E até o meu consumo de YouTube aumentou nos últimos meses, assim. Eu acho que o feed de rede social deu uma cansada um pouco do tanto do scroll. E, cara, uma coisa que aconteceu comigo foi meio bizarro, que eu passei alguns meses sem postar conteúdo no TikTok. E teve um momento que eu só parei de assistir, porque por uma época o algoritmo era só aqueles vídeos de uma coisa em cima, outra coisa embaixo. Ou vídeo, tipo... Cara, quando começaram a pegar os meus vídeos virais
e botar um em cima e colocar a coisa embaixo, e eu comecei a ficar tão... Não era só porque eu sentia que tava roubando meu conteúdo e postando, mas era porque, tipo... Eu não gosto de ver isso, eu não quero ver isso. Eu sinto que isso tá comendo meu cérebro. Não, isso é de alguma forma hackear a percepção humana, né? De tipo, você tá vendo uma coisa que visualmente, tipo, é um pedaço de podcast, né? De um corte de um podcast, que visualmente não tem uma dinâmica maravilhosa, e uma pessoa cortando sabão embaixo. Isso é hackear a percepção humana, né? Você, tipo, você pega o melhor dos dois mundos, né? Um assunto legal com uma coisa visualmente muito atrativa. E aí você joga, e isso pra mim é o cúmulo de fazer experiência humana no cérebro, assim. Tipo, bizarro. Não, mas, cara, e essas coisas... E uns não que alguém esteja fazendo, tá? Isso é só uma coisa espontânea que acabou acontecendo. Não, as pessoas perceberam... Não nenhuma teoria da conspiração. As pessoas perceberam que você tem que chamar atenção isso, em conteúdo de curto. De alguma forma. Então, quanto mais você prende... Cara, eu uso artifícios pra prender atenção. Eu faço corte de 3 em 3 segundos, eu coloco... legenda que vai rápida. Ok, eu tenho que jogar o jogo. Mas assim, começaram a aparecer alguns tipos de conteúdo pra mim que eu fiquei, mano, eu não quero consumir isso. Hoje meu algoritmo do TikTok voltou, eu falo, ele tá legal agora. Mas como criador de conteúdo, eu presenciei muita mudança no algoritmo do TikTok ao longo do tempo. E, cara, eu lembro de às vezes chegar pra galera do TikTok e falar, mano, não tá normal. Na época que tinha suporte, assim, não tá normal. Não, Pedro, não, é a mesma coisa de sempre. Aí sobre pessoas da plataforma, a resposta é sempre essa. Não mudou nada, tá tudo certo. Todo mundo ao mesmo tempo sentindo o mesmo movimento e todo mundo dentro da plataforma, não, tá tudo certo. Aí eu chegava assim, então como é que esse vídeo pegou 1 milhão de views no YouTube e no TikTok, que eu tenho 10 vezes mais seguidor, pegou 1.000 views? Eu sei essa resposta. Não, porque o público dessa plataforma é diferente daquela. Mas não é isso. Não é. Beleza, você tá fazendo um número de vídeos e tá batendo lá sempre aquele mesmo número e cai. E a plataforma fala isso, beleza. Sim, você pode ter feito um vídeo que flopou, um que é menos interessante. Mas quando todos os criadores ou uma camada gigantesca sente da mesma forma essa mesma queda, tem coisa. Cara... Todo criador, tipo, tem um grupo só com TikTokers gamers, assim, que inclusive a gente até mudou o nome do grupo, porque o TikTok não liga mais pra gente, então não é mais só TikToker gamers, é criadores de conteúdo gamer. Isso, certíssimo, justíssimo. E aí... Mas, cara, eu lembro quando o TikTok implementou a política de monetização, foi unânime. A galera começou a falar, quem não entrou ainda, não entra. Porque se você ganha dinheiro fazendo publi... Você entrou na monetização do TikTok, suas views vão cair absurdamente. Cara, outra coisa que eu ouvi também, e ouvi de vários criadores, né? Olha que... Aconteceu com todo mundo, até curioso. Comigo. Cara, comigo, assim, eu lembro que foi tipo, da água, do vinho pra água. Foi bizarro. Eu lembro que era numa época que eu tava com quantidade de views boas, porque depois que eu compro o Camp Wars de volta, e que ele volta a ser meu e ali em 2022, a gente chegou a lançar ele dentro do meu Discord, a gente levou ele pra BGS no stand do TikTok, por isso eu sou eternamente grato ao TikTok Brasil por ter me dado esse espaço ali na feira. E cara, aquela build tava tão bonitinha, meu algoritmo tava tipo... os meus fãs, tipo, meu Deus, agora deu certo, o jogo tá legal, o jogo tá divertido. Olha, eu tô jogando aqui no meu celular. A galera do celular jogava com a galera do PC, que não sei o que lá. Aí entrei na monetização do TikTok. Pau! 10 mil views. E o meu YouTube bombando. E aí... Cara, eu cheguei a pedir, tira a monetização. Caraca. Eu cheguei a pedir e não consegui. Tá lá ainda, ganhei uns centavos de dólar de vez em quando. Caraca, que surreal. Não, e aconteceu a mesma coisa no início de 2023. Vários criadores vindo trocar uma ideia comigo. E a gente falando sobre criação de conteúdo e falando, cara, o que tá acontecendo pra mim é o seguinte, as minhas views estão flopando. Isso foi no início mesmo, assim, de 2023. As minhas views estão flopando e eu tô recebendo um anúncio de impulsionamento de vídeos para criadores de conteúdo no TikTok. Eu comecei a fazer isso. Sentido. É meio surreal. Assim, você fala, pô, isso parece um movimento orquestrado, né? E parece que foi, assim, porque
sim, muita gente começou a fazer isso e dava certo. O vídeo chegava a mais pessoas, né? E aí a gente volta pra assim, todas as redes sociais fizeram a mesma coisa, né? Cara, teve uma situação bizarra comigo. Bizarra. Que foi essa demo que eu fiz essa versão do Camp Wars que eu lancei pro público. Ela era 100% de graça, não cobrava nada de ninguém. Só que tinha um custo de servidor, que eu paguei do meu próprio bolso. Eu falei pra galera, ó, gente, até tal dia, eu vou cancelar o servidor. Todo mundo está avisado, porque essa é uma versão, um beta teste pra vocês testarem. Depois disso, eu vou desligar o servidor e o jogo vai ficar offline, tá bom? Fechou. Muita gente jogou. A gente teve um pico de 3 mil pessoas jogando essa demo. Mais do que o Concorde. Então... E aí... Desliguei. Uma galera mal intencionada pegava, olha, não tem ninguém jogando o jogo. E começaram a criar uma fake news pra um público que... Porque não chegou em todo mundo que eu tinha lançado essa beta. Não foi todo mundo que viu. Claro. Então, pra algumas pessoas, o Caixa lançou o jogo dele e flopou, ninguém tá jogando. Se lascou. E eu comecei a sofrer onda de hate. Meu Deus. Eu fui me justificar. Um vídeo falando mal de mim tava viralizando, 500 mil de views. Meu vídeo tava com 1000 views. Aí eu fiquei, pô, eu vou pagar. Paguei para as pessoas verem que, estão mentindo sobre mim. Aquela é uma demo que eu liberei de graça que encerrou o servidor por um tempo agora. E agora só quando o jogo lançar de fato. E aí viralizou, a pessoa que tinha postado a fake news até apagou, pediu desculpa, falou que não sabia. E realmente, talvez não soubesse, a pessoa tava no meu server, pediu desculpa e tal. Mas, cara, eu tive que pagar. Tipo assim, o assunto estava em alta. Tinha um vídeo viralizando sobre. E depois que eu paguei, eu, comprei 10 mil views. Depois disso, o vídeo ganhou 500 mil de views. Caraca, que Parece que eu tinha que pagar pra desbloquear o algoritmo. Desbloquear a faixa de start, né? Uhum. E assim, obviamente, esse fenômeno de todas as plataformas, que aí já não é nenhum fenômeno da plataforma, eu chamo assim de fenômeno do RJTV. Que se tiver catástrofe, caos, coisas mórbidas, etc., tem muito mais audiência do que coisa legal, né? Aí é o ser humano que, enfim... tá com o cérebro esmagado e só consegue dar atenção a coisas que são chocantes, né? Então, ou, sei lá, fofoca, né? Caos. Eu acho que aí, dentro disso, por isso que pra mim o futuro pro criador de conteúdo é ele não se pensar como criador de conteúdo de uma plataforma, ele se pensar como uma marca e ele começar a criar estratégias em todas as redes sociais possíveis. Sim. Você nunca vai saber qual rede social vai estar te enviando naquele momento. E aí, dentro incluindo disso... e-mail, talvez, cara, eu quero muito começar uma newsletter, sabia? Mas, cara, ter seu grupinho no Discord, no WhatsApp, no Telegram, vai fazer muita diferença. E assim, as pessoas que... É um trabalho de gerenciamento de comunidade também. As pessoas que vão entrando, você traz pra perto de você... E aí, cara, você sempre vai conseguir estar trabalhando com marcas do seu nicho. Você pode lançar seus próprios produtos, que eu acho que pro criador de conteúdo é um caminho que traz mais segurança, sabe? Pelo amor de Deus, chega de curso de como vender curso, mas assim... Não, mas trazer coisas, fechar parcerias com marcas, cria sua loja de camiseta. Você tem que pensar... literalmente pensar num funil de pessoas, assim, tem pessoas que você tá atingindo lá no topo, mas as poucas pessoas que você tá conseguindo converter pra sua comunidade são as pessoas que realmente importam no final do dia, que realmente vão conseguir te trazer alguma coisa. Não adianta você só querer ter os mesmos números da Virgínia ou da GK, que além de ser 0,001% dos criadores de conteúdo que vai conseguir isso, número não é tudo. Número não... nem... Nossa, hoje eu conheço canais que sobrevivem muito bem só com Apoia-se, com Patreon, com... Isso no mundo inteiro, né? Não só no Brasil, né? Então, a comunidade engajada importa muito mais, né? Se você tem 1000 pessoas te dando R$10 por mês, você tem R$10 mil por mês. É isso. Então...
Eu acho que isso é uma das coisas, assim, a gente tem aqui um negócio que é tipo uma tábula redonda, muito virtual, de o que você recomenda, assim, para criadores de conteúdo. E a gente colocou, assim, como primeiro mandamento, né, entre aspas, persistir, né? Beleza, que é, pô, a primeira coisa que eu vejo e vi criadores há 10 anos atrás que não falavam bem, não tinham um bom roteiro, mas foram persistindo e melhorando e hoje estão talvez com maiores canais em alguns nichos. E segundo lugar, testar novas coisas. O que você diria como terceiro lugar? Pô, o do persistir é muito bom. O de testar novas coisas, que também é o famoso se reinventar, é extremamente... Falaria saúde mental. Boa. Eu ia te perguntar sobre isso. Você em algum momento falou sobre o lugar do criador. Talvez não seja um lugar que te deixa tranquilo, à vontade. Como é que é isso? Como Cara, é muita emoção pra quem é criador de conteúdo. Acho que é tanto muita emoção boa quanto muita emoção ruim. Então você tem variação de emoção muito grande. Sim. E, cara, eu lembro a primeira onda de hate, meio que coordenada, que eu recebi, por umas frases minhas que a galera acabou tirando de contexto e tal. E aí se criou um monte de gente me atacando numa época. E era a época que eu tava fechando com o Itaú. Eu perdi uma publi por causa dessa onda de hate. E aí eu pensei, acabou minha vida como influenciador. Tô sendo cancelado, Fim acabou. da linha. Acabou. Na mesma semana eu fechei com o Itaú, eu terminei o contrato com o Itaú, que foi a maior campanha que eu já fiz na minha vida, e fechei com a NVIDIA. Aí eu pensei, mas por quê? E aí eu fiquei, foi a primeira que eu fiquei... eu tomei um grande susto, mas eu lembro que nesse dia eu não consegui comer. O dia todo, eu fiquei o dia todo sem comer. Fiquei, tremendo. O dia todo, tremendo e sem conseguir comer. Tipo uma ansiedade surreal, assim. Bizarra. A primeira terapia que eu fiz foi pra passar da depressão. A segunda foi por causa de ansiedade. Caraca. Eu tive que voltar a fazer tratamento e acompanhamento. E eu tomo remédio até hoje. De ansiedade. Sei. Que eu desenvolvi nessa época. Porque, cara, como tem essa variação muito grande, quando você tá bem, você fica com medo de ficar mal. Quando você tá mal, você fica, eu quero ficar bem de novo, eu quero ficar bem de novo. Então, isso cria uma ansiedade em quem é criador de conteúdo. Que foi, cara, 2023 e 2024 eu me afastei de criação de conteúdo por um tempo. Eu tô voltando agora. Mais esperto e mais com metas realistas e também, obviamente, sem se enganar, né? E saber que a plataforma, ela tá ali pelo dinheiro. Não pelo criador. Eu voltei muito porque eu gosto. Então, o meu vídeo pegou 1000 visualizações. Eu gostei tanto desse vídeo. Olha, gente, eu modelei a Portal Gun aqui. E aí, tô fazendo o que eu quero, tô fazendo o que eu gosto. Mais por hobby, por diversão, porque eu fui procurar caminhos mais estáveis pra mim que me dessem mais isso. Faz todo sentido. Mas eu acho que o criador de conteúdo, as pessoas podem brincar um pouco isso. Mas é uma vida fácil, você trabalha menos que os outros e você ganha muito mais dinheiro. Eu não vou mentir, é verdade. Você não tem que... É uma vida, entre aspas, fácil, comparada com a que a maioria da população... O dia a dia, sai todo dia de manhã... Acordar 6 da manhã... Cara, eu tive essa vida de acordar 6 horas da manhã, 5 na verdade, ir pro meu trabalho, ganhar um salário mínimo, depois sair desse trabalho e ir pra faculdade ainda, voltar 1 hora da manhã pra casa pra acordar 5 horas da manhã de novo. Eu tive essa vida, então eu dei muito valor pra vida de criador de conteúdo. Mas, porque era uma vida, podia acordar 10 horas, ia jogar videogame, aí tinha um insight de um vídeo legal, gravava, postava, fazia minha livezinha à noite, e é realmente confortável, mas os números, as pessoas mexem
os comentários mexem muito com você. Então, isso o peso que traz pra saúde mental é muito grande. Então, eu acho que uma das coisas que o criador de conteúdo ele tem que investir, e investir é cuidado psicológico, é fazer terapia. Se chegar em níveis extremos, que nem chegou comigo, tomar medicação. Cara, eu lembro que teve um vídeo que eu postei na minha conta secundária, numa época que eu ainda tava muito bem de criação de conteúdo, tipo, ali, começo de 2023, que é quando, né, tinha acabado de entrar na Tectoy, ainda não tinha dado a pausa na minha carreira. Mas, tipo assim, meu Deus, eu tô morando no lugar de São Paulo que eu sempre quis. Minha vida tá incrível, eu tô ganhando bem, tô com muito dinheiro, tô dando rolê, tô fazendo tudo. Por que eu tô triste e ansioso? Eu tava com transtorno de ansiedade e depressão, então eu tive que começar a tomar remédio. E não é nenhum demérito, não é uma coisa ruim. Como você passa por essas variações muito grandes, eu acho que o criador de conteúdo ele precisa tratar. Ele precisa ter um acompanhamento profissional, ele precisa estar... porque é isso que vai te deixar criativo, é isso que vai te permitir continuar aprendendo, continuar tomando boas decisões, não tomar mais decisão por impulso, não responder a galera às vezes por impulso, não entrar numa treta que você não precisa. Porque eu sei que foram coisas que eu fiz por estar completamente desestabilizado emocionalmente. Sim, você se deixa envolver ali no calor do momento e toma uma decisão errada, responde, às vezes uma coisa que nem é o que você responderia de cabeça fria, e aí pronto, você inicia uma cultura de cancelamento, né? E eu acho que isso foi uma coisa que eu ganhei muito com a maturidade, assim, depois de um tempo como criador de conteúdo. Mas hoje é o tipo de coisa que eu não largo, assim, tipo... cuidar da cabeça, eu acho que não, e eu vou dizer pra você que, seu trabalho com criação de conteúdo, criadores de conteúdo desde 2007, quantos criadores eu vi dos mais... vamos dizer assim, estáveis financeiramente aos menos estáveis financeiramente, todos sofreram essa mesma história em algum momento, por vários motivos. Eu vi YouTube cortando monetização, o YouTube reduzindo drasticamente a monetização, pessoas que tinham equipe, e aí da noite para o dia toma-se uma decisão, e aí o imposto agora do Brasil afeta a monetização, e agora nem todas as views são monetizadas, e agora você precisa ter um formulário, não sei o que lá, que se você não tiver, você vai ser taxado como um americano, e flopada de views, flopada de monetização, tantas coisas eu vi acontecendo que ninguém aguenta. Você, assim, não tem... exatamente. Não tem cabeça que aguente, dado que você mistura a sua vida muito, assim, da diversão, do hobby com o trabalho, né? Então, acaba em algum determinado momento que não tem separação. Você é aquilo, né? Então, qualquer impacto que aquilo sofre é diretamente no seu âmago. E criador de conteúdo como um artista tá sempre se expondo. A brincadeira é essa, né? É se expor. É colocar a tua percepção, a tua visão, a tua opinião. E aí você também tá sujeito a hate, né? Enfim, coisas surreais que também afetam muito. Não tem como... Não, isso não me afeta. Então você não tem nenhuma troca com a tua audiência se você não é afetado por alguma coisa desse sentido, né? A troca e o engajamento, quer dizer, o belo engajamento vem por conta da troca também, né? Então, eu acho que é um dos bons mandamentos para essa tábula aí dos mandamentos do criador de conteúdo, porque realmente sem isso, sem você parar para descansar, tirar a cabeça e tornar ela mais criativa, né? Você aproveitar o ócio criativo, a gente uma hora flopa mesmo. Essa era uma coisa que depois de um tempo eu comecei a falar, eu estou trabalhando. Mas Pedro, você não está fazendo nada. Sim, eu estou trabalhando. Minha cabeça está descansando para eu voltar a ser criativo. Às vezes eu ficava deitado, olhando pro teto, ou estava jogando um jogo sem a intenção de produzir um conteúdo sobre ele. Então, porque tudo vira, né, cara? Tudo vira. Na vida do criador de conteúdo, tudo acaba virando trabalho, né? Cara, pra mim... Foi meio bizarro ir no Rock in Rio do ano passado,
Porque o primeiro Rock in Rio que os primeiros festivais de música que eu fui, foi depois que eu virei criador de conteúdo, e eu fui pra trabalhar. E aí, eu lembro que... Todo mundo do show business, né? Quero trabalhar com show business. Aí você vai pro show business e você não aproveita, você só trabalha. Aí você fala, será que eu queria mesmo tanto? Assim. Não, então, o primeiro Rock in Rio que eu fui, eu era embaixador do TikTok Itaú. E aí, foi muito divertido, claro. Fui pra camarote, fui pra isso, fui pra aquilo. Tipo, sei lá, conheci... pessoas assim que não imaginava que eu ia conhecer, que do nada eu tava dançando numa festa com uma cantora famosa. Tipo assim, coisas bizarras que foi muito legal viver. Mas aí nesse último eu fui com a minha família, tranquilo, pra curtir. Sem crise. Foi uma experiência muito mais... Curtir realmente o festival. E não trabalhar. Não é tipo, ai que da hora esse show. Deixa eu gravar uma story. Sabe? Tipo... Ou tal pessoa manda, Pedro, você precisa vir aqui agora porque vai começar esse show a gente tá patrocinando, você precisa postar esse show. Não rolou. Tipo... Então assim, eu acho que tem... Tem uma mistura muito grande. Não é ruim. Vou admitir, não é ruim. A vida de criador de conteúdo, de novo, ela tem suas vantagens, ela tem suas coisas boas. Mas às vezes é bom... Você tem que ter fera de todo trabalho, né? Verdade. Cara, muito obrigado por esse papo surreal de engrandecedor também. Espero que tenha sido legal para você também. Foi muito legal. Não tenha dúvidas que certamente vai ser muito bom para criadores. A gente, de alguma forma, tá deixando um legado, né? Até do faça isso e não faça aquilo, né? E aí eu queria que você deixasse, por fim, uma mensagem para criadores de conteúdo. E aí você pode olhar para a câmera, inclusive, para dar o seu recado, assim, dada toda a tua experiência, o que você viveu, das coisas boas e ruins. O que você faria, né, se fosse o Pedro começando hoje? Eu acho... A maior mensagem, assim, que eu gostaria de ter recebido... De ter entendido isso primeiro, mas o jeito que eu entendi ela foi surreal, assim. É difícil, complica a cabeça, não é estável, tem todas essas dificuldades que todos os criadores de conteúdo às vezes falam e as pessoas não levam muito a sério, mas... E as pessoas acabam vendo que o lado bom é dinheiro, ser famoso... E você ganhar coisa de graça, ser convidado para o evento. A maior felicidade que eu já tive como criador de conteúdo foi ver o impacto que eu crio nas pessoas. Essa é uma história que eu já contei publicamente, que eu tenho uma pupila, que é uma menina que tipo... Eu amo aquela menina de paixão, que é a Elo, que uma vez a mãe dela... pediu uma mensagem, pediu pra eu gravar uma mensagem pra ela de aniversário e tal. Não lembro se era de aniversário. Não, era só uma mensagem de tipo... Um alô. Um alô. E a mãe dela falou, ela tem 13 anos e faz jogo por sua causa. Só que ela não era só uma criança de 13 anos que começou a fazer jogos porque via meus conteúdos. Ela era uma criança PCD, que tinha dificuldades motoras e tal. E tipo, do interior da Bahia, uma criança que não era de uma família rica, que não tinha condições, mas que via nos meus conteúdos ali, tipo, eu quero trabalhar com jogo. Dá pra trabalhar fazendo jogo também. Então eu tive um impacto na vida daquela menina que quando a mãe dela me mandou um vídeo dela reagindo ao meu vídeo e tal. Nesse dia eu chorei e falei, mano, eu não tô só fazendo um vídeo que uma pessoa vai lá, dá um like e pronto, acabou. Eu tô criando um impacto na vida daquela pessoa e... Cara, eu arranjei curso de desenvolvimento de jogo pra Elo fazer. Ela me manda todos os jogos que ela faz, eu fico morrendo de paixão. Tenho contato com ela até hoje, acho que esse ano ela já vai fazer 16.
E, cara, o impacto que a gente causa na vida das pessoas, eu acho que é o mais recompensador. Então, tudo vale a pena no dia que você vê o impacto que você causa nas pessoas. Eu acho que a Elo, e quando eu fiz show pra 1.000 crianças, foram os dias que eu fiquei, caramba, eu tenho impacto. E se você sente que seu impacto é positivo, às vezes seu impacto é fazer a pessoa rir e a pessoa alegrar o dia dela. Mas você está causando impacto, você está causando coisas na vida das pessoas. Então, se você olha para o seu impacto e julga ele como positivo, não tem dinheiro, festa, mimo que pague isso, sabe? Eu acho que no final das contas, você sempre vai conseguir olhar para sua trajetória como criador de conteúdo, mesmo que ela acabe em algum momento, e você vai conseguir olhar para ela e sentir orgulho. Eu poderia encerrar minha carreira como criador de conteúdo hoje e eu ia falar, mano, cometi erros, cometi acertos e faria tudo de novo e não me arrependo de nada. Eu acho que é isso a maior mensagem que eu deixo para quem é criador de conteúdo pensa no impacto que você causa na vida das pessoas. E pense em causar um impacto também, né? Para não ser mais uma reprodução de alguma coisa só porque quer ser famoso e porque quer ganhar dinheiro, né? Como aquela história, eu quero ser rico, mas como assim? Eu quero ser famoso, mas como assim? Sabe? Por quê? Por quê? E pra quê? E pra quem? E pelo quê, exatamente. Enfim, é isso. Muito obrigado. E se você se identificou com algumas dessas milhões de coisas, deixa o teu comentário aí. Traz o que você também sente como criador de conteúdo, se você é ou vai querer ser. E compartilha esse vídeo se você sente que ele pode também ajudar a trazer elucidações e descobrimentos para pessoas que também querem enveredar por esse caminho de criação de conteúdo. Muito obrigado e até o próximo episódio.